Marcos capítulo de número 2, 23 a 28. A minha versão é Almeida século 21. O título da mensagem essa manhã é Dono dos meus dias. Deus é dono dos seus dias? É sobre isso que nós vamos estudar essa manhã. Dono dos meus dias. Assim diz a palavra do Senhor. E aconteceu que Jesus passava pelos campos de cereais em dia de sábado. E enquanto caminhavam, seus discípulos começaram a colher espigas. E os fariseus lhe perguntaram: por que eles estão fazendo o que não é permitido no sábado? E ele lhes respondeu: acaso nunca lestes o que Davi fez, quando ele e seus companheiros estavam em necessidade e com fome? Como ele entrou na casa de Deus, no tempo do sumo sacerdote Abiatar, e comeu dos pães consagrados, dos quais apenas os sacerdotes tinham permissão para comer, e deu também aos companheiros? E prosseguiu: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. De modo que o Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado. Até aí, é nessa pequena porção que nós vamos trabalhar essa manhã. Vamos resumir? Marcos, discípulo do apóstolo Pedro, escreveu esse evangelho de tiro curto, evangelho de alcance curto. Seu desejo era propagar a mensagem do evangelho para o domínio romano, para os romanos. Então ele sintetiza, ele resume a história de vida de Jesus para que todo aquele que leia perceba que ele é o Salvador, aquele que foi crucificado em fraqueza é o Salvador do mundo. O evangelho começa com a pregação de João Batista, primo de Jesus. Ele prega no deserto, ele abre caminho para o mestre. Ele fala que Cristo é a encarnação, o cumprimento de todas as profecias do Antigo Testamento e que devem ouvir a ele. Ao passo que ele tinha intrepidez para pregar, coragem para pregar, também denuncia o adultério do tetrarca Herodes. E por que denuncia o adultério? Ele é preso em uma prisão chamada Macários. Cristo continua o seu ministério, a câmera volta-se para Cristo nesse ponto do evangelho. Cristo começa pregando nas sinagogas, não demora muito, ele mostra o seu imenso poder sobre todas as obras das trevas e também curando todo e qualquer tipo de doença. Os fariseus rapidamente percebem que aquele homem era um homem peculiar, um homem que era um mestre diferente dos outros, e chegam perto de Jesus com provocações, perguntas irônicas, evitando sempre um debate direto, mas querendo entender um pouco melhor do ministério do Messias Jesus Cristo. Quando Cristo chama Mateus, o cobrador de impostos, para ser o seu discípulo, e ele abandona tudo para seguir a Jesus, os fariseus acham um momento oportuno para indagá-lo o porquê ele come com pecadores. Cristo responde que os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes, que aqueles que necessitam dele, aqueles que reconhecem a sua pecaminosidade, e não os fariseus que acreditam que são perfeitos, e não os religiosos que acreditam que não têm pecado, que são bons demais para se relacionar com os outros. O texto continua e nós chegamos no domingo passado sobre a questão de jejum. Como não conseguiram perguntar para Jesus o porquê ele comia com pecadores, começaram a perguntar para ele por que comem. Por que comem? Por que não jejuam? Deveriam jejuar ao invés de comer. E continuando a falar sobre comida, hoje nós pousamos nesse texto aqui, onde eles perguntam para Cristo por que é que você come no sábado. Primeira pergunta, por que come com pecadores? A segunda, por que comem? E agora a terceira, por que come no sábado?
Tem mais discussão sobre comida aqui nesses textos do que em final do programa MasterChef. Cristo não podia comer em paz. E parece que para nós é uma questão boba, uma questão secundária, mas não é. Nós estamos tratando com uma sociedade altamente ritualista e moralista. Era essa a sociedade de Jesus, bem diferente da nossa, que é imoral e antiética. E por ter essa discrepância, por nós termos esse afastamento histórico, nós não conseguimos entender o quanto aquelas questões eram relevantes para o povo na época. Mas pode ter certeza, elas eram. Não se deveria quebrar o sábado. Os fariseus, eles escreveram um texto inteiro, um documento inteiro, chamado Talmud, colocando 39 regras que faziam burlar o sábado, que faziam quebrar o sábado, sendo que colher espigas era a terceira delas. Cristo vai respondendo os fariseus, Cristo vai respondendo às indagações irônicas, maldosas, perversas dos fariseus. E à medida que ele responde, também é mais notório o seu ministério, também é mais notório o segredo messiânico de que ele é, na verdade, o Messias, o cumprimento da promessa. Vamos ao texto bíblico. Vemos o combate final de Jesus e os fariseus. Antes os fariseus estavam enviando grupos no lugar deles. Estavam enviando os escribas da parte dos fariseus, depois enviaram os discípulos de João, mas agora os fariseus estão cansados de embates indiretos, eles vão para um embate direto. Isso porque Cristo quebra o sábado. Algo muitíssimo importante para essa sociedade ritualista, como eu já disse. E com isso eu não estou dizendo que aquela sociedade ela é melhor do que a nossa. A sociedade do tempo de Jesus não é melhor do que a nossa sociedade. O que eu estou dizendo é que é diferente. E talvez até pior. Porque se existe uma flor que cresce em meio à moralidade, é a flor da hipocrisia. A flor da hipocrisia ela tem solo fértil em meio à moralidade. E era assim a sociedade de Jesus. Moralista, ritualista e hipócrita. Cristo, no verso de número 23, ele está atravessando as searas, possivelmente campos de trigo. O que ele estava fazendo? Para onde ele estava se dirigindo? Ele estava se dirigindo para outra aldeia. Como era de seu costume, pregava de aldeia em aldeia. Ele queria que todos tivessem acesso à palavra de Deus. Ele queria que todos o conhecessem como Messias. Provavelmente eles estavam atravessando aldeias de cereal, se tratavam de grandes lavouras de trigo. Essas lavouras de trigo alimentavam tanto o agricultor, tanto também serviam para o comércio local, para alavancar a economia local. O período que Jesus Cristo está atravessando, possivelmente, é o período de maio e junho, quando os campos estão férteis, quando o trigo está fértil na Palestina. E o interessante dessa passagem, uma curiosidade, é que Cristo ele não desperdiça o seu poder. Cristo multiplicou os pães e peixes, mas os discípulos estavam com fome e apanharam aí no campo de cereal trigo para poder se alimentar. Cristo não desperdiça o seu poder. Cristo não dá demonstrações gratuitas do seu poder. Ele trabalha em meio à escassez. Ele usa o sobrenatural quando necessário. E faz uso dos meios ordinários para se alimentar quando eles estão plenamente disponíveis. Cristo não desperdiça o seu poder, nem está todo o tempo provando a sua divindade. O evangelista Mateus nos traz uma informação a mais que Marcos não nos traz. Ele diz a respeito dessa mesma passagem que os discípulos eles estavam com fome, o que justificava o fato deles terem colhido as espigas de trigo. Eles queriam se alimentar, eles estavam andando há muito tempo, eles estavam com fome. E a acusação que os fariseus fazem contra os discípulos de Jesus, observem que é muito pontual, ela é muito específica. Eles acusam aquele grupo, eles acusam os discípulos de quebrarem o sábado, mas não acusam de roubo.
Isso porque não era roubo você colher com a mão para consumo pessoal. Se você estivesse com fome, você podia atravessar os campos e com a sua mão quebrar a espiga e assim se saciar, matar a sua necessidade. Então eles não estavam acusando os discípulos de roubo, porque isso era um costume comum. Eles estavam apenas acusando de quebrar o sábado. Caso você fosse com uma ferramenta e cortasse boa parte do trigo, aí então seria roubo segundo a lei do Antigo Testamento. E por que o sábado ele era tão importante? O sábado ele era importante porque Deus ele descansou no sábado. No 7º dia, no dia de sábado, ele descansou de todo o trabalho que ele havia feito. E por isso esse dia era importante. Era um sinal também da misericórdia e do amor para com o seu próximo. Poucas pessoas falam a respeito desse aspecto do sábado, mas eu gostaria que você verificasse isso comigo. Abra em Deuteronômio 5, 13 ao 15. A minha já está aberta, já deixei marcado antes, mas eu espero você. Deuteronômio 5, 13 ao 15. É importante que você verifique o porquê eles guardavam o sábado. Não só Deus descansou, mas havia um aspecto de misericórdia, de empatia para com o seu próximo. Olha o que diz aqui. 5, 13 ao 15 de Deuteronômio. Diz assim: 6 dias trabalharás e farás todo o teu trabalho, mas o 7º dia é o sábado do Senhor, dia que Deus descansou. Teu Deus, nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu boi, nem teu jumento, nem qualquer animal teu, nem o estrangeiro que vive em tuas cidades, para que teu servo e tua serva descansem como tu. E o verso de número 15 justifica a guarda do sábado. Olha o efeito de misericórdia que está contido aqui. Lembra-te de que fosse escravo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão forte e braço estendido. Por isso o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia de sábado. Vocês foram escravos no Egito. Vocês trabalhavam diuturnamente no Egito. Vocês não tinham descanso no Egito. Eram explorados no Egito. Vocês não vão agir assim com o próximo de vocês. Os servos de vocês, os animais de vocês, os filhos de vocês têm o direito de descansar como Deus descansou. Portanto, vocês terão misericórdia do corpo do próximo de vocês, da energia do próximo de vocês. Serão gratos pela mão de obra que vocês têm na casa de vocês. Então, o sábado também era um sinal de misericórdia e empatia para com o seu próximo. E pouca gente pontua sobre isso. Como o povo foi escravo no Egito e percebeu os efeitos terríveis da escravidão, eles não deveriam fazer isso com outros. Era um povo distinto, diferenciado, cheio de amor para dar, como o seu Deus é amor. Não deveriam fazer o mesmo. Era para ensinar misericórdia para o homem. Esse é o propósito do sábado. Lutar contra o trabalho excessivo. Eu sei que hoje nós vivemos em uma sociedade que, se pudesse, se não houvessem leis nesse sentido, todos trabalhariam pelo menos 24 horas por dia. Mas não é isso que a Bíblia propõe. O homem foi feito para descansar também, como Deus descansou. De fato, também é importante dizer que desde Adão até Moisés, ninguém guardou o sábado nesse ato. Os patriarcas não guardaram o sábado, Abraão, seus filhos, ninguém guardou o sábado. Deus prescreveu o sábado a partir de Moisés, nos 10 mandamentos. Foi ali que ele prescreveu o sábado. E prescreveu na hora certa.
ligando a história do povo hebreu com um período de escravidão no Egito. Não hajam assim, não façam assim. Sejam graciosos para quem está ao redor. Foi designado como mandamento na hora certa para ensinar misericórdia. O legalismo fariseu, no entanto, não entende muito de misericórdia, não entende muito de graça, não entende muito de amor. Ele tem o poder de estragar qualquer mandamento que o Senhor tem. Como também tem o poder e tem o privilégio de não entender nada sobre o ponto de Deus. Eles obedecem sem entender por que estão obedecendo. E nós vimos, há um motivo para esse mandamento existir. Eles achavam que guardar o sábado era algo muito subjetivo, era algo muito vago. Guardar o sábado, mas o que é guardar o sábado? Nós precisamos dar uma ajudinha a esse mandamento do Senhor. Nós precisamos colocar algumas regrinhas para que esse mandamento ele fique melhor. Eles queriam saber especificamente o que fazer e o que não fazer no dia de sábado. Esse era o grupo dos fariseus. Deus deixou um princípio de vida, misericórdia e graça. Eles queriam uma regra para viver. Deus deixou um fundamento de misericórdia para com o próximo. Eles queriam acrescentar sacrifícios para o outro. Legalistas não querem princípios de vida. Não pense que legalistas querem princípios de vida. Eles não querem. Eles querem burocracias públicas de morte. É isso que eles desejam. Eles estão distantes do Evangelho de Cristo, porque o Evangelho de Cristo é baseado em misericórdia, graça e amor. O Talmud, o documento dos fariseus, ele prescrevia 39 maneiras diferentes de se quebrar o sábado. Uma delas, por exemplo, ela era andar mais de 1 milha carregando qualquer objeto que fosse. Por isso, certa vez, quando Cristo cura um homem e manda ele carregar a sua cama, os fariseus o barram, os fariseus o param. Epa, peraí, por que você está carregando essa cama mais de 1 milha no dia de sábado? Talmud diz que você não pode fazer isso. Por que você está carregando essa cama? Não podia. Carregar mais de 1 milha um objeto, qualquer que fosse, era quebrar o sábado. Colher espigas no dia de sábado, ainda que para saciar a sua fome, era o número 3 da lista. Era o número 3, eles estavam fazendo justamente isso. Cristo, para responder os fariseus, ele se justifica e traz 2 ilustrações, traz 2 conclusões. E a primeira justificativa, ele lembra de um episódio envolvendo o seu ancestral. Se você não sabe, Davi era tataravô de Jesus. Então ele lembra desse episódio envolvendo o seu ancestral. Qual episódio é esse? Davi, fugindo de Saul, sendo perseguido por Saul, ele para na casa de Deus e pede para comer alguma coisa, porque ele estava com fome. Mas a única coisa que havia na casa de Deus era o pão da proposição. Pão da proposição, pastor, traduz aí. Vou traduzir. Traduzindo. Pão da presença. Era um pão que ficava sobre uma mesa, bem parecido com o que nós temos aqui essa manhã. É oportuno, é providência. E esse pão passava o dia inteiro na presença do Senhor. E no final da tarde, o sacerdote ele podia comer daquele pão. Somente o sacerdote, tão somente o sacerdote, ninguém mais. Isso era a lei. Isso está em Deuteronômio, Antigo Testamento. Só havia os pães da presença, como uma espécie de oferta a Deus, e só o sacerdote podia comer. Infelizmente, não havia outro alimento ali, senão os pães da proposição ou pães da presença, fica melhor.
E esse pão ficava nessa mesa, significando essa oferta a Deus. Isso era um mandamento cerimonial, mas era um mandamento importante. Ainda mais numa comunidade ritualista. No entanto, todavia, entretanto, por conta da necessidade de Davi, da fome de Davi, da exaustão de Davi, o sacerdote pega o pão da presença, que é uma oferta a Deus, e dá a Davi, para que Davi possa saciar a sua fome. O sacerdote entendeu que a lei não estava acima do ser humano, que a lei não estava acima da pessoa. Antes, a lei ela deve servir o ser humano, deve ser usada para saciar as necessidades da pessoa. Ela está com fome ali, não vai comer. E de certa forma, o sacerdote ele cumpriu o mandamento. Porque afinal de contas, todo o mandamento bíblico visa a misericórdia, temor e amor ao Senhor. Essa é a finalidade de todo e qualquer mandamento bíblico. E com isso, Cristo comparou o sábado com essa lei cerimonial, com os pães da proposição. Pode até estar no rol dos 10 mandamentos. O quarto é: guardarás o dia de sábado. Está nos 10 mandamentos. Mas Cristo comparou uma lei cerimonial. Ele está dizendo: olha, os pães da presença são tão cerimoniais quanto o dia de sábado. Tal como uma pena de ganso tem o mesmo peso de uma folha de papel, guardar o sábado e não comer dos pães da proposição, ambas têm o mesmo valor. São mandamentos cerimoniais e não morais. O que é mandamento moral? Honrar o pai e mãe, não darás falso testemunho. É moral, é para com o outro. Sábado e pão da proposição, pão da presença, é altamente cerimonial. Para resumir, a necessidade do homem se impõe sobre a lei. Essa é a grande finalidade da lei. E o legalismo, tão menos, deve prevalecer sobre a pessoa. Deus sempre olhou para o ser humano. Deus sempre olhou para o ser humano. Cristo remete a essa passagem dos pães da presença, usando Davi, o conhecimento que o sacerdote teve, o discernimento, a sabedoria do sacerdote em servir a Davi, cumprir o mandamento. E no verso de número 27 ele prossegue. Vamos ver o que diz o verso de número 27. E prosseguiu: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Interessante, não? Com frequência nós invertemos essas experiências. Obedece-se a um monte de burocracia e não se sabe nem mesmo por que se está obedecendo. E as prioridades de Deus são outras. Era descanso do corpo, era reposição da energia, agradecer a Deus pela mão de obra e não levá-la à exaustão. Nós precisamos obedecer com conhecimento de causa, porque é para isso que nós somos chamados. Eu lembro de uma experiência social que foi feita há pouco tempo atrás. Todos estavam em uma sala, 20 atores, e chegou a 21ª, 21, a número 21, uma mulher. E ela entrou na sala. Toda vez que uma buzina tocava, os atores se levantavam e eles voltavam a sentar. E a buzina tocava, os atores se levantavam e voltavam a sentar. A mocinha, vendo aquilo curiosa, sem saber o porquê, começou a se levantar e a sentar também junto com os outros. Ela não sabia o porquê, estava levantando e sentando, mas fez igual aos outros. Aqueles atores foram saindo porque eles foram chamados por alguém,
E foi entrando mais pessoas que não sabiam sobre aquele experimento social. Até ficar 20 pessoas na sala. Adivinha o que aconteceu? Com 20 pessoas que não eram atores, que não sabiam daquela experiência, toda vez que a buzina tocava, eles se levantavam e sentavam. Sem exceção. Todos eles. Imotivados. Sem saber o porquê. Isso é legalismo. Aí a diretora do experimento, ela entrou na sala e perguntou: por que é que vocês se levantam quando a buzina toca? E a resposta foi: eu não sei. Estava todo mundo fazendo, eu me senti desconfortável por não fazer. Eu senti medo de ser excluído caso eu não fizesse. Eu vi que era costume dos outros fazerem e eu fiz também. Eu percebi que aqui tinha uma cultura de levantar e sentar quando a buzina toca, então eu aderi à cultura. Isso é legalismo. Obedecer sem saber por quê. No Evangelho, se obedece com conhecimento de causa. No Evangelho, se obedece com atitudes, mas, sobretudo, com o coração. Não é pesado. Nenhum dos mandamentos do Senhor é pesado. Porque se obedece mediante uma transformação interior, uma vontade, uma disposição que vem da mente. E afinal de contas, se nós meditarmos, aprofundarmos sobre essa questão do sábado, eu pergunto a vocês: Deus descansa? No 7º dia Deus descansou, mas Deus descansa? Deus precisa efetivamente dormir? Bom, o Salmo de número 121, no verso 4, ele diz assim: que o guarda de Israel, que é Deus, ele não dorme. Ainda bem, não? Que o guarda de Israel, que o nosso Deus, ele não dorme. Se Deus não dorme, se Deus não precisa de descanso, porque Ele é onipotente, Ele pode todas as coisas, e pode muito bem não dormir e não repor as suas energias, sua energia é inesgotável, por que Ele dormiu? Por que Ele descansou no dia de sábado? Deus não precisa dormir, mas Ele precisa nos dar um exemplo. Deus não precisa de descanso, mas Ele precisa colocar um marco para que a sua criação descanse. É isso que Ele fez. O homem foi feito para dormir. Eu sei que você, sociedade moderna, no seu cronograma, na sua agenda, o dormir ele te atrapalha. Eu sei que você queria pular as suas noites de sono, mas é impossível. O homem foi feito para dormir. O homem foi feito para descansar. E se Deus criou o mundo em 7 dias, não é você que vai resolver os problemas da sua vida em uma noite mal dormida. Por mais que você se preocupe, por mais que você fique acordado, os seus problemas estarão lá amanhã, de manhã, esperando você acordar para resolvê-los. Não é uma noite mal dormida que vai resolver os seus problemas. Tanto menos ficar improdutivo no outro dia, porque não dormiu bem, porque decidiu, e eu disse, decidiu se preocupar. Eu sou pai, eu coloco o Ian no berço. Eu não sei como é a experiência dos outros pais aqui da Verdade da Cruz, depois a gente pode conversar. Mas eu coloco o Ian no berço e eu vejo que ele briga com o sono. Ele chora, ele não quer. Ele fala: papai, cuidou. Fala: não acordou nada que você nem dormiu para ter acordado. Nem dormiu. Mas ele briga com o sono. Ele reclama. Fala: não quer, ele espreguiça, ele fica de pé. E a gente tem que ir elaborando as tentativas para finalmente fazê-lo pegar no sono. Que interessante, não?
Eu percebo que, apesar da gente ficar adulto, a gente ainda briga com o sono. A gente não quer dormir. Eu percebo que à medida que a gente fica adulto, a gente não quer dormir. Só que agora que a gente cresceu, a gente não quer dormir porque fica preocupado, porque fica pensando, porque fica ansioso. Bons tempos que a gente não queria dormir porque a gente queria brincar, porque a gente queria ficar acordado com o pai e mãe da gente. Bons tempos eram aqueles. Hoje é porque a gente não confia no pai. Não é porque a gente quer ficar com o pai. Porque se a gente ficasse com o pai, a gente dormiria em paz. É porque a gente não confia no pai. Nem todos os valores que a gente carrega para a vida adulta são bons valores de fato. Dormir e descansar é uma declaração de impotência, dependência, frente à onipotência do Deus Todo-Poderoso que tem cuidado de você. E é por isso que Deus primeiro criou o homem. E depois de ter criado o homem é que ele determinou o sábado. Porque o sábado foi feito para servir o homem. E não o homem para servir o sábado. Convenhamos que quando você prescreve 39 formas diferentes para se quebrar o sábado, você está prestando um desserviço ao mandamento do Senhor. Você não está deixando ele melhor, você o está piorando. Você está esvaziando o seu significado. Porque o sábado foi justamente para a gente aprender a descansar no Senhor. E não novas formas de ficar pilhado, preocupado e trabalhar. Dava mais trabalho guardar o sábado da forma dos fariseus do que descansar no sábado. E quem é o seu Shabá? Quem é o seu descanso? O verso de número 28 nos diz quem deve ser o nosso descanso. De modo que o Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado. Essa é a segunda afirmação de Jesus e uma das mais importantes. À medida que os embates com os fariseus vêm, também nos é revelado mais sobre o mistério messiânico. Cristo vai deixando mais e mais claro a respeito da sua verdadeira identidade, de quem ele é e do que veio fazer. Ele se chama de Filho do Homem. E Filho do Homem na escatologia judaica, basta olhar o livro de Daniel, é o Messias. É aquele que viria para perdoar os pecados da humanidade. É uma referência clara à divindade de Jesus, o Messias. Os fariseus, como estudantes da lei de Deus, entenderam o que Cristo disse. Ele está afirmando que é o Messias. Ele está afirmando que é o cumprimento da promessa. E eu consigo imaginar os dentes cerrados dos fariseus, bravos com aquele homem que disse que era Senhor do sábado, que era o Filho do Homem, o verdadeiro Messias. Eu consigo imaginar o rosto de raiva deles. Eles entenderam muito bem a mensagem de Jesus. Cristo estava afirmando a sua perfeita divindade. Cristo é perfeitamente humano, como ele também é perfeitamente Deus. É Deus, apesar de homem. É Deus, homem. É Deus, mas não Deus esvaziado. É Deus que acrescenta a identidade humana para poder se identificar com você, com os seus anseios e com as suas fraquezas. Deus não quis e não se contentou apenas em saber por meio da sua onisciência o que é ser homem, porque ele já sabia. Ele também queria passar pela experiência de ser homem. Queria ver com os seus próprios olhos, literalmente. Deus teve olhos porque se fez homem, habitou entre nós e sofreu tudo o que você sofreu, para poder ter a autoridade de dizer que ele é o dono dos seus dias. Que ele se preocupa com você, que ele sabe como é ser fraco, que ele sabe como é ser humano e está intercedendo hoje por você à direita de Deus, o Pai.
Deus instituiu o sábado. E sendo Deus, Ele mesmo pode autorizar a quebra do sábado, ou dizer como o sábado deve ser guardado. Em outras palavras, quando os fariseus o questionaram, ele estava respondendo: não eu mandei colher as espigas. O Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado. Eu mandei quebrar, eu mandei pegar as espigas. Algum problema? Fala comigo. Diz aí, qual que é o teu problema? Diga, anda. E eles emudeceram. Quem instituiu o sábado tem pleno direito de mandar quebrar o sábado. Até porque o sábado é a revelação da pessoa de Jesus. Colossenses 2, 16 até o 17. Eu vou abrir lá, se você quiser abrir, é muito bem-vindo. Mas os versos, eles são curtos e você vai conseguir entender apenas ouvindo eles. Colossenses 2, 16 e 17. Assim, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa de dias de festa, ou de lua nova, ou de sábados. Por quê? Os quais são sombras das coisas que haveriam de vir, mas a realidade é Cristo. Deus está dizendo nessa passagem, sábado é sombra. Sábado é representação de algo maior. Aliás, sábado é representação de alguém maior. Como tudo no Antigo Testamento, o sábado também aponta para Cristo e a sua obra. A ovelhinha que era levada no templo para ser sacrificada mostrava que um dia haveria de vir o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O templo que foi destruído mostra que Deus não habita em casas feitas de pedra, em coisas construídas por mãos humanas. Deus habita em gente. Deus habita em mim. Deus habita em você. E o sábado era descanso do corpo. Mas hoje em Cristo Jesus, a figura do nosso verdadeiro sábado, a realidade da sombra, nele nós temos descanso da frustração de tentar nos achegar a Deus por méritos próprios. Em Cristo eu tenho descanso, não físico, um descanso muito maior, um descanso espiritual. Porque Ele intercede por mim diante de Deus. Nele eu posso descansar, nele eu posso confiar. O meu pecado está pago. O meu pecado está perfeitamente perdoado na pessoa de Jesus. E nessa aliança eu tenho descanso com Deus Pai, eu tenho paz com Deus. Em Cristo nós temos esse descanso muito maior. Descanso da nossa frustrante tentativa de nos achegar a Deus por méritos próprios. Jamais conseguiríamos tal coisa. Ser humano algum conseguiria tal coisa. Em Cristo, nós temos descanso completo. Quem é o dono dos seus dias? Eu sei que você tem atravessado dias difíceis. Eu não preciso ser um profeta para saber isso. A igreja é pequena, a gente já convive há anos. Eu sei que você tem passado por dias difíceis. Dias em que você está sem dinheiro. Dias que você está sem saúde. Dias que você está frustrado, desacreditado, com dor. Uma tragédia aconteceu. Problema emocional te atingiu. Mas não perca de vista que o dono dos seus dias é o Senhor. Haverão dias de sol. Haverão dias de chuva. Mas, sobretudo, Deus estará em todos eles. Em todos eles. E é por isso que Ele ressuscitou em um domingo de manhã.
para que nós pudéssemos ter esse momento de descanso entre irmãos, nos achegar, ter comunhão. Nós todos aqui, levando os fardos uns dos outros, os problemas e desafios uns dos outros, para juntos descansarmos em Deus. O domingo da ressurreição é o domingo da nossa esperança. Domingo em que colocamos a nossa esperança e as nossas expectativas naquele que ressuscitou dentre os mortos. E se Ele deu conta da morte por nós, o que mais não fará junto com isso? Certamente nos dará todas as outras coisas. Tudo aquilo que nós precisamos para a vida, para a piedade, para levantar a cabeça e enfrentar esses dias difíceis que a vida nos traz. Você não está sozinho. Você não está sozinha. Sabe por quê? Porque você não foi chamado para descansar no sábado. Você foi chamado para descansar nele. Você foi chamado para descansar em Jesus Cristo. Ele é o seu Shabá. Ele é o seu sábado. E nele você pode ter paz perfeita e completa. Viva essa verdade. Descanse nos braços do seu Pai. Seja vitorioso, vitoriosa, frente aos desafios da vida. Tenha força. Tenha fé. Fé em Deus. Fique de pé, eu quero orar por você.